você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala galera, estamos ao vivo em mais uma aula de Direito Penal e eu tenho uma novidade para você. Que novidade é essa, professora? Hoje nós vamos iniciar nosso estudo aberto relacionado à gravação dos nossos blocos em flashcards. Olha que massa, isso mesmo. Então, você que quer acompanhar o Direito Penal, tudo bonitinho em flashcards, não pode ficar de fora dessa. Perfeito, lindos e maravilhosos da minha vida. Não esquecendo de quê? De compartilhar nossa transmissão, de deixar o like também nessa aula, certo? Que é para o YouTube saber que você é aquele concurseiro raiz, que gosta de conteúdo bom, conteúdo atualizado, conteúdo massa. Então, matrizinha nova aqui para você. Perfeito! Will Félix Lívia, que manda no Direito Penal e no Processo Penal do Brasil. Arrasou! Então, Gracinha também já está aí na nossa central de vendas, né? Prof. Ivanildo, seja muito bem-vindo. Carlos também. Então, bora lá, né? Jonathan, muito bem, muito bem. Vá compartilhando nossa transmissão, vá deixando o like nesta nossa aula, que hoje nós vamos iniciar falando de aplicação da lei penal. Inclusive, já vai colocando aí que é a primeira aula de aplicação da lei penal, certo? Coisa mais linda na minha vida. Muito bem. Então, vamos para frente, né? Vamos para frente. O que eu quero que você saiba? Que você já está acompanhando aí os nossos... tem que ter o bloco. Cleito, que seria de mim sem você? Deixa eu beber aqui um copo d'água. Pois é, gente, ó, como eu acabei de dizer que ia iniciar o bloco e não iniciei o bloco, agora eu vou iniciar. E daqui, perdoa a tia, que a tia tá gripada e tá afetando o neurônio, né, Cleitinho? Então, daqui a 20 minutinhos eu volto. Peraí, gente, deixa eu tossir. Eu beber água. Pronto. Não espirrar não, que dá a garganta. Eu tô a saúde em pessoa hoje. Ainda bem que não passa, né? Não passa pela tela. Ainda bem que tá presencial, né? Então pronto, agora sim, tá? Vou começar a gravação do nosso bloco, bem lembrado pelo senhor Cleito, e daqui a pouco eu estou de volta. Vai, William. Vou levantar a mão, viu, professor? Bora. 3, 2, 1 e... Fala, galera, estamos aqui em mais um bloco. Na verdade, nosso primeiro bloco de Direito Penal, vamos falar de Direito Penal em flashcards. Que é isso, professora? Flashcards. Isso mesmo, você vai acompanhar a nossa disciplina. Você que já baixou aí o seu material, já deu uma olhada, você vê que os flashcards são o quê? São perguntinhas curtas, com respostazinhas bonitinhas, que você deve também formular as suas, tá certo? Professor, onde é que eu encontro na internet isso daí? Em canto nenhum na vida, inédito, olha que coisa mais linda, maravilhosa. Então você imprime isso daí, já facilita demais a vida do concurseiro que está estudando, porque ele vê o que é que diz a teoria da atividade. Aí ele, caraca, teoria da atividade, o que que diz? Então, através dos flashcards, você vai fazendo aquela revisão minuciosa de toda a matéria. Perfeito! E hoje nós vamos iniciar aqui falando sobre a aplicação da lei penal. O que eu quero destacar para você em relação à lei penal? Seguinte, ó. Quando eu falo da lei penal, quando eu falo de aplicação da lei penal, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que estamos falando lá do iniciozinho do nosso direito penal, lá do início do Código Penal. E eu tenho uma coisinha lá no artigo 1º que fala assim:
Não há crime sem lei anterior que eu defina, não apenas sem prévia culminação legal. Estou falando de quê? Estou falando do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Esse princípiozinho bonitinho se encontra já aqui no seu artigo 1º do CP, certo? E ele vai falar o seguinte: não há crime sem lei anterior que eu defina, não apenas sem prévia culminação legal. Professor, o que é isso? O princípio da legalidade. O que é que ele vai afirmar? Vamos lá. Primeiro eu quero separar isso daqui em 2 princípiozinhos básicos. Quando eu falo em legalidade, é importante que você saiba que eu tanto tenho um princípio da anterioridade, como eu tenho o princípio da reserva legal. Eu tanto tenho o princípio da anterioridade, como eu tenho o princípio da reserva legal. O que é isso, professor? O princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade diz o seguinte, para que eu tenha a punição por um crime, a lei tem que ser o quê? Anterior ao fato. Então, eu não posso ter uma lei que surge hoje e ela retroage e alcança determinadas condutas que ocorreram ontem. Não posso. Aqui eu chamo tua atenção para outro princípiozinho chamado princípio da irretroatividade da lei. Ou seja, quando eu falo de princípio da irretroatividade da lei, é importante que você saiba que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, não existe essa regra da lei retroagir. A anterioridade diz que eu tenho que ter uma lei e essa lei tem que ser anterior ao fato. E a reserva legal? A reserva legal diz o seguinte, beleza, tem que ser anterior, mas tem que ser lei, viu? Não pode ser, por exemplo, um decreto, não pode ser uma medida provisória, não pode ser nada disso criando um crime, não. Tem que ser uma lei, uma lei. Lei em sentido estrito, é editada pelo STJ, é editada pelo Congresso Nacional, tudo bonitinho, perfeito. Vamos ver um exemplozinho de flashcard, eu quero que você acompanhe na tela o flashcard número 1, que ele diz o seguinte. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia culminação legal. Isso corresponde a qual princípio? Você vê aqui, princípio da legalidade, que também pode cair na sua prova como princípio da taxatividade. Então, quando eu faço essa afirmaçãozinha, você já vê aqui comigo porque eu chamei sua atenção para esse flashcard, para você ver como é que funciona, como é que o seu material ele é preparado. Então, aqui você já consegue ter em mente como é que você vai estudar através de flashcards. Perfeito, muito bem. Então, já entendi, professora, que o princípio da legalidade, ele vai se dividir justamente em princípio da reserva legal e princípio da anterioridade. Muito bem. O que você ainda precisa saber aqui em relação ao nosso tema? Vamos continuar, você que está aí acompanhando com o Código Penal, vamos falar de um assuntozinho, ainda aqui em aplicação da lei penal, chamado abolício crimes. O que é o abolício crimes, professora? É o seguinte, já o artigo 2º traz essa regrinha do abolício crimes. Ninguém pode ser condenado, né, por lei posterior que deixe de considerar o fato como criminoso, cessando em virtude dela o quê? Os efeitos penais da sentença condenatória e a execução da pena também. Então, presta atenção. Quando eu falo de abolício crimes, isso daqui vai parar o quê? A execução da pena, certo? E os efeitos, mas lembre-se, quando eu falo em efeitos, são os efeitos penais. Como assim, professor? O que isso quer dizer? Seguinte, quando eu falo do abolício crimes, o que eu quero que você tenha em mente? Seguinte, coisa fácil, simples. O abolício crimes é justamente o surgimento de uma nova lei que deixa de considerar aquela conduta como criminosa. Então, imagina que o agente está respondendo ao inquérito policial por um crime de adultério. De repente, o que acontece? Surge uma nova lei e fala assim, a partir de agora, adultério não vai mais ser considerada crime, não vai mais ser considerado crime. O que acontece com essa nova lei? Ela aboliu a conduta criminosa. O que acontece com ela? Ela
retroage. Então, eu posso afirmar que por ser mais benéfica, essa lei aqui é o quê? Ex-tunc, certo? Professora, o que é ex-tunc? Ex-tunc quer dizer que a lei retroage por ser mais benéfica. E aí eu lembro você de um princípiozinho. Vamos lembrar, ó, tô montando outros flashcards aqui em tua mente. O que é o princípio da retroatividade? É o seguinte. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, uma lei, quando ela entra em vigor, ela não pode produzir efeitos aos fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, salvo se ela for o quê? Mais favorável. Então, abolício crimes é uma nova lei que diz que não tem mais crime. Então, com certeza, com toda certeza, na vida, no universo, ela é mais favorável. Então, isso quer dizer que ela retroage. Perfeito. Então, professora, o abolício crimes, ele afasta, então, quem está respondendo ao processo, não é isso? Isso. Quem está no inquérito policial, para. Gera reincidência? Não. Apaga os efeitos penais. Por que tu colocou efeitos penais em vermelho? Porque é somente isso que afasta os efeitos penais. Então, quando eu falo de efeitos cíveis, de efeitos extrapenais, esses efeitos, eles não são afetados pelo abolício crimes. Vamos imaginar esse seguinte exemplo. Primeiro exemplo que eu citei aqui para tu, certo? O agente, ele está sendo processado por um crime de adultério. Perfeito. Então, ele traiu lá a mulher dele processou, na época o crime não existia, está respondendo por adultério. Maravilha. Nesse caso, o que é que acontece? Ele está lá na esfera criminal, respondendo por adultério, só que ele também foi obrigado a indenizar a vítima, certo? Porque ele causou danos aí, danos a ela entrou com reparação de danos lá na esfera civil. Surge uma nova lei, e essa nova lei estabelece que, a partir de agora, não existe mais o crime de adultério. O que é que acontece? E ele estava respondendo lá na esfera penal, lá na esfera criminal, acaba, perfeito. Agora, o que ele estava respondendo lá na esfera civil, professor, acaba, Não. O que ele estava respondendo lá na esfera civil, permanece. Porque eu vou apagar os efeitos penais e não extrapenais. Então, muito cuidado com isso. Se a banca te perguntar, o que é o princípio da legalidade? Se a banca te perguntar, não há crime sem lei anterior que eu defina, não apenas sem prévia combinação legal. Estou falando de qual princípio? Princípio da legalidade. Princípio da legalidade se divide em quê? Princípio da legalidade se divide em anterioridade e reserva legal. Em que consiste o abolício crimes? Naquela nova lei que não mais considera o fato como criminoso. É favorável? É. Então, retroage. Perfeito. Parou o quê? A execução, os efeitos penais. Professora, a pessoa está no inquérito policial. Para. A pessoa, ela está respondendo um processo. Sim. A pessoa, ela já está ali na sentença, executando a sentença. Com toda certeza. Perfeito. Vamos lá, passar para frente. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, coloca aí na tela os flashcards e vamos dar uma olhadinha nessas leis aqui. Lei temporária e lei excepcional. O que é que eu estabeleço em relação à lei temporária e à lei excepcional? Seguinte, olha o flashcard número 13, por exemplo. O que se entende por lei temporária? O que se entende por lei temporária? Professora, o que é isso? Uma lei temporária, uma lei excepcional. Seguinte, vem aqui. Continuando o Código Penal, nós temos essas duas leis. Eu tenho uma lei temporária, certo? E eu tenho uma lei excepcional. E tu já está falando lá do artigo 3º do teu Código Penal. O que isso quer dizer, professora? O que são essas leis? Uma lei temporária e uma lei excepcional? Seguinte. O que diferencia a lei temporária da lei excepcional? Um caso muito fácil, muito particular. A lei temporária, ela tem data de início. A lei temporária, ela tem data de fim. Professora, então quer dizer que quando eu falo
da lei temporária, ela tanto tem data para começar como ela tem data para acabar. Isso mesmo, você vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó. Tempo. Então ela tem um tempo certo. Mas o que seria, em que consiste uma lei temporária? Fácil. É uma lei que ela é criada para vigorar, para ser aplicada em determinado tempo. Olha aqui o conceito estabelecido pelo flashcard número 13 na sua tela. Diz o seguinte, ó. Uma lei criada para vigorar em determinado período de tempo, como, por exemplo, condutas tidas como criminosas quando realizadas durante a Copa das Confederações. O que é isso, professora? É o seguinte, durante a Copa das Confederações, algumas condutas eram tidas como criminosas, certo? Ah, você vendeu o ingresso, você aonde era crime. 2014. É uma lei temporária. Você concorda comigo que eu tenho data para iniciar essa Copa? Tenho. Tenho data para acabar essa Copa? Tenho. Então, a lei temporária, ela tanto tem data para começar, como ela tem data para acabar. Diferentemente da lei excepcional. Quando eu falo em lei excepcional, essa lei ela tem data de início, mas ela não tem o quê? Data de fim. Ela não tem data de fim. Como assim, professora? Vamos lá. A lei excepcional, ela é criada para casos excepcionais. Como assim, para casos excepcionais? Seguinte, vamos lá, uma situaçãozinha básica, ó. Tá num período de seca, não tá chovendo há 2 anos, de repente, o Estado declara, né, que durante aquele período desperdiçar água será considerado crime. Eu tenho data para que essa lei entre em vigor? Tenho, quando começou aí o período de seca. Mas eu tenho data para aquilo ali acabar? Não, não tenho como prever isso, né? Então, nesse caso, a lei excepcional, ela tem data para começar, mas ela não tem data para acabar. Só que eu possuo uma semelhança entre essas duas leis, que é a seguinte. Tanto quando eu falo de lei excepcional como de lei temporária, você vai colocar aí. Essas duas leis, elas são autorrevogáveis. Essas leis são ultrativas. O que é isso, professor? São autorrevogáveis, são ultrativas. Seguinte, acompanha aqui comigo. Ó, imagina que aqui, tarará, 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 eu tenho o tempo correto, certo? Bem aqui, entrou em vigor a lei temporária A. Bem aqui entrou em vigor a lei temporária B. Ou A. Bem aqui ela perdeu a eficácia, certo? Ó, bem aqui ela perdeu a eficácia. Vamos colocar um ano aqui. 2015 até 2018. Perfeito. Bem aqui, na vigência dessa lei, o que é que acontece? Em 2017, o agente pratica um crime definido nessa lei. Pronto. Lei perdeu a eficácia em 2018. Só que aí o tempo passou e somente em 2023, houve a sentença. O que é que eu quero saber de tu? Seguinte. Houve a sentença. Quero saber de tu o seguinte. Professora, nesse caso, o agente ele pode ser responsabilizado por este crime, já que em 2018 ela perdeu a eficácia? Pode, porque as leis elas são aplicadas aos fatos ocorridos durante a sua entrada em vigor. Então, quer dizer que, ó, ela vai produzir efeito lá pra frente. Quando ela produz efeito lá pra frente, isso aqui tá muito feio. Quando ela produz efeito lá pra frente, mesmo tendo perdido a sua eficácia, eu chamo isso daqui de ultratividade. Perfeito. Em 2018 acabou o período de seca. Eu preciso que surja uma nova lei que declare que essa daqui está extinta? Não, porque ela é autorrevogável. Então, ó, autorrevogável quer dizer que ela revoga sozinha, sem precisar de outra lei revogadora. Perfeito. Esse é o nosso primeiro bloco. Quero saber agora se tu entendeu. Para comprovar se você, de fato, entendeu isso daqui, eu quero que você acompanhe comigo a primeira questão, porque ela vai dizer o seguinte. O artigo 1º do Código Penal afirma que não haverá crime sem lei anterior que o defina.
e não haverá pena sem prévia combinação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio do direito? Então, ó, falei do artigo 1º, estou falando do princípio da legalidade. Letra A, corretíssima. Vamos para frente. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Questão de número 2 fala o seguinte. Tício cometeu um delito contra Caio. O advento de uma nova lei penal que descriminaliza a conduta de Tício é incorreto. Então, aqui eu estou falando de abolício crimes. Letra A. O magistrado deve rejeitar a denúncia oferecida contra Tício. Letra B. Caio não pode mais receber indenização de Tício na esfera civil. Eis que o fato não é mais considerado crime. Olha aqui, ó. Então, o gabarito de fato é a letra B. Por quê? Porque eu quero a errada. Então, aqui está dizendo que vai alcançar um efeito civil e não alcança. Abolício crimes apenas efeitos penais. Bora para 3. Terceira questão fala que é característica da lei excepcional ou temporária. Letra A. Aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que já decorridos os períodos de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinam. Perfeito. Porque elas são o quê? Elas são ultrativas, elas são autorrevogáveis. É o nosso gabarito. Então, aqui nós encerramos nosso primeiro bloco referente à primeira parte da aplicação da lei penal. Ainda tem muito o que ver. Então, clica no nosso próximo bloco. Vamos dar seguimento à nossa aula. Até já já. Oi! Ai, meu Deus amado, vou morrer. Ah, eu sei. Ah, então, ó. Ei, a tia tá viva, a tia não pode fingir saúde no YouTube. Peraí. Ai, ai. Então, coisa mais linda da minha vida. Ó. É ao vivo, ver esse negócio aqui é ao vivo. Mas eu tenho... Vou dar pra vocês. Como vocês estão vendo, a tia tá aqui quase morta, né? Como vocês estão percebendo. E nós vamos encerrar nossa transmissão hoje por aqui. Beleza? Mas eu quero que vocês deixem o like, vocês compartilhem a nossa transmissão. Tá certo? Que, ó, tem mais ao longo da semana. Então não se esqueça de se inscrever no nosso site, nossa plataforma do YouTube. Perfeito! Foi um prazer e até a próxima. Valeu! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.